Por que que é tão difícil parar de beber mesmo querendo, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que é importante esclarecer sobre a ideia de parar de beber é que não é simplesmente querer, sabe? A gente tem muitos estudos hoje, tanto do campo da psicologia, da psiquiatria, das neurociências, e esses estudos eles demonstram para nós o quanto que a ideia de só força de vontade é suficiente, o quanto que essa ideia ela ela não corresponde à realidade, sabe? Então, uma das máximas que a neurociência traz, por exemplo, em relação à força de vontade, é justamente que força de vontade perde para ambiente quase todas as vezes. E isso é uma coisa interessante que eu gostaria para a gente começar a conversar sobre a ideia de parar de beber, justamente porque é, existe essa impressão de que parar de beber é simplesmente você ter força de vontade, você querer, você achar que é a coisa certa, quando que na verdade a situação é muito mais complexa. Por várias vezes aqui nesse canal já trouxe vídeos sobre a importância de nós sermos empáticos com a dor do próximo. E quando a gente está falando sobre a ideia do álcool, isso funciona da mesma forma. E eu acho que é até um pouco pior, né, se a gente for olhar na questão histórica. Existem muitos estigmas relacionados ao álcool e a pessoas que têm problema com álcool. Então a gente acompanhou ao longo da história muitos estereótipos, muitos estigmas relacionados a pessoas que têm problema com álcool. E cada vez que a gente vai tendo mais acesso a conhecimento e conhecendo pessoas, a gente vai vendo que não necessariamente é como as pessoas imaginam. O próprio termo, né, que é usado, que é alcoólatra, foi usado durante muito tempo, né? Hoje não é tão usado, mas pessoas que têm problemas com o transtorno do uso do álcool, né? Essas pessoas muitas vezes elas não correspondem exatamente ao que se imagina daquela imagem que foi criada do alcoólatra. E isso é um ponto que muitas vezes dificulta muito a identificação de certas pessoas, justamente porque existem aquelas pessoas que são consideradas como alcoólicos, alcoolistas, alcoólatras, alcoólicos funcionais, né? Existem várias denominações, algumas não tão corretas, mas só para vocês entenderem, tá? Que é aquela pessoa que consegue trabalhar, consegue fazer outras coisas, mas ainda assim tem um consumo de álcool que traz muitos prejuízos para a vida dessa pessoa. E esses prejuízos que muitas vezes o álcool traz, eles são muitas vezes a razão pelo qual as pessoas querem parar de beber, é a razão pelo qual as pessoas muitas vezes cogitam essa mudança de vida e cogitam deixar para trás então essa substância que tem consequências muito grandes em grande parte das vezes. Eu só queria fazer uma pontuação aqui nesse vídeo que eu acho que é importante, que eu queria dizer que esse assunto ele é um assunto que ele é sensível, né? E ele, por ser um assunto complexo, eu queria deixar aqui só dizendo que a ideia não é convencer ninguém a parar de beber. A ideia é, mais do que tudo, respeitar as decisões de cada pessoa e respeitar aquela máxima que eu já trouxe várias vezes nesse canal, de que a vida muitas vezes é fazer escolhas e pagar o preço por elas, né? E cada pessoa faz as escolhas que considera na vida, e aquelas pessoas que estão dispostas então a pagar o preço e arcar com as consequências das escolhas, está dentro do que a gente chama de autonomia do sujeito, né? Então as pessoas fazem suas escolhas e acabam arcando com as consequências dessas escolhas. Mas esse vídeo em particular, no caso essa live, né? Ela é uma live para aquelas pessoas que ou estão pensando em parar de beber, ou que decidiram genuinamente, voluntariamente que querem parar de beber, ou aquelas pessoas que estão realmente cogitando e se interessaram em clicar nesse vídeo. Então, esse vídeo não é para convencer ninguém, não é para julgar pessoas que utilizam o álcool, até porque a gente sabe que a verdade
mais pura, né, sobre a vida, é que muitas pessoas conseguem sim ter um relacionamento com álcool de uma certa forma moderada, equilibrada. Pessoas que conseguem, ao longo da sua vida, fazer o uso ali final de semana e estão bem nos seus empregos, criam seus filhos, seus netos muitas vezes, né? E conseguem ao longo da vida fazer um manejo, um uso do álcool de forma mais equilibrada, vamos dizer assim. Mas existem também pessoas que têm muitos prejuízos por conta disso, né? E eu imagino que são essas pessoas que realmente decidem que precisam parar de beber, né? Aqui entra uma parte delicada de todo esse assunto, que é que existem pessoas que querem parar de beber, que realmente querem por uma questão de percepção de vida, de percepção de futuro, mas existem também pessoas que percebem que precisam parar de beber. E fazer essa distinção eu acho que é importante para a gente esclarecer algumas coisas no início, que é o fato de querer envolve uma ideia de aceitação um pouco melhor, né, com a ideia de ficar sem beber. Já pessoas que percebem que precisam, muitas vezes, que precisam parar, né, no caso, muitas vezes elas ainda têm uma relação de afeto, de apego, algo que ainda está cristalizado ali, que envolve o uso do álcool. E aqui, nesse ponto, dessas pessoas que percebem que precisam, muitas vezes elas não gostariam de ter que abandonar o álcool, justamente porque o álcool ele está atrelado a muitas questões que são questões muito sensíveis mesmo, como amigos, família, diversão, né? E o álcool estar presente, estar vinculado, estar associado a todas essas coisas faz com que muitas pessoas percebam que precisam porque aquilo está fazendo muito mal, que aquilo está trazendo muitas consequências, mas ainda assim gostariam que fosse diferente. E é aí que entra um dos esclarecimentos que é importante de ser feito sobre esse assunto, que é justamente uma das partes talvez mais difíceis desse processo para quem precisa parar de beber, precisa ficar longe dessa substância, que é muitas vezes a aceitação de que existem pessoas que não podem beber, né? E isso tem a ver muitas vezes ou com o fato de ter um transtorno por uso de álcool, ou seja porque a pessoa percebe que quando ela bebe, ela faz coisas que prejudicam ela, prejudicam a família, prejudicam a carreira, a saúde financeira, né? E aí esses comportamentos que são muitas vezes anestesiados pela sociedade por conta muitas vezes de uma cultura que naturaliza, que diminui, que anestesia erros, né? Mas que muitas vezes são consequências graves. Toda essa naturalização, essa anestesia que acontece em relação a esses erros, elas vão muitas vezes fortalecendo e o que a gente fala que é reforçando esse comportamento. Mas chega uma hora que as pessoas realmente percebem, seja por algum trauma vivido, um risco, um prejuízo grande, ou às vezes simplesmente alguma coisa acontece em que se vira uma chave e a pessoa fala, cara, eu não posso mais beber. Ou eu não quero mais beber. E aí começa um processo, que é um processo que muitas vezes é muito difícil, mas que basta nós vermos depoimentos aqui mesmo no YouTube e vários canais de pessoas trazendo seus relatos, seus testemunhos, em que nós vemos que existe um desfecho muito bonito, né? Trazendo um quê poético, mas existe um desfecho muito promissor, né? Muito lindo, assim, muito feliz de pessoas que venceram esses momentos difíceis, que são característicos dessa mudança de hábitos, da eliminação então de um hábito que é, por exemplo, beber álcool, né? E essas pessoas contando suas trajetórias, a gente percebe que muitas vezes esses momentos de dificuldade, principalmente no início, eles passam. E eu acho que um dos pontos mais importantes, pelo menos no início dessa jornada de abstinência, de ficar sem beber, de não usar álcool, é primeiramente entender que esses momentos vão passar
Entender que o que você está sentindo nesse primeiro momento não vai ser para sempre e entender que essa fase difícil, ela faz parte de um processo que é um processo que você está vivendo para alcançar coisas maiores e melhores, que é o que eu acho que mais é o que pega as pessoas que fazem essa escolha e têm essa decisão. E por que que no início é tão difícil, né? Agora indo finalmente para começar a responder vocês, né? Ficar sem bebê é muito difícil, mesmo a gente querendo, justamente porque a relação com o álcool ela vai muito além de simplesmente querer ou gostar da substância. O álcool ele tem diversos papéis que muitas vezes não são muito mencionados, mas eles muitas vezes têm alguns significados que são extremamente importantes emocionalmente para muitas pessoas. Então é muito comum que a pessoa quando pare de beber, por exemplo, ela precise se afastar de amigos que ela gosta muito, ela precise se afastar de pessoas que ela ama, de lugares que ela ama, de, enfim, várias memórias que foram construídas ao longo de muitos anos e que de um dia para outro você agora precisa reconstruir-se, né? Que a gente fala que é construir uma versão nova de si mesmo. E você precisa criar novos hábitos, conhecer novas pessoas. E aí talvez entre a parte mais, talvez, difícil de todo esse processo, que eu acho que é a parte relacional, que é a parte de que é difícil muitas vezes aceitar que para você conseguir parar de beber, para que você consiga ficar longe dessa substância, você precise se afastar de pessoas que você ama, de pessoas que você gosta, justamente porque enquanto a sua comunidade permanecer com esse mesmo hábito, com esse mesmo comportamento, estar ali perto torna todas as coisas muito difíceis, para não dizer praticamente impossível, né? Assim como também se afastar e criar novas conexões, conhecer novas pessoas, mudar de ambiente, dificultar o acesso, tudo isso faz com que esse processo se torne um processo mais fácil de ser vivido, né? Ou menos difícil, acho que essa é a palavra certa, né? Porque todas as vezes que você se expõe a um ambiente que contém o álcool, que contém aquele comportamento, que ativa as suas memórias lá, derivadas do funcionamento do seu sistema límbico, por exemplo, você está criando uma tentação, você está presente em um ambiente de muitas tentações que criam uma dificuldade muito grande em ter que resistir a essas tentações. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em mudança de hábitos, né, que algumas coisas como mudança de ambiente, enriquecimento de práticas, dificultar o acesso, distanciamento, né? Tudo isso que a gente faz ali no protocolo de mudança de hábitos, principalmente quando envolve o álcool, é porque essas coisas elas já foram demonstradas cientificamente do quanto elas são eficazes e o quanto que isso ajuda a pessoa a passar pela fase mais difícil, que é ali no início, onde o seu cérebro ainda está muito acostumado com certos padrões comportamentais que fazem com que a pessoa que para de beber no início ela tenha várias reações como irritabilidade, estresse, relatos, né, de perda da graça da vida, o que a gente talvez chamaria ali como um quadro de anedonia na psicologia. Mas aí é que tá, né? Essa sensação de falta de graça em relação à vida, quando você para de beber, e para quem bebia muito, de forma muito frequente, tem várias explicações ali, porque o álcool muitas vezes ele diminui a sensibilidade da dopamina, então você, utilizando essa substância externa, você basicamente desconfigura ou
cria uma nova configuração no cérebro a partir da neuroplasticidade, e essa configuração faz com que seu cérebro precise de cada vez mais estímulos para poder ter a mesma sensação de barato, de prazer, enfim. E esse processo ele é interessante ser entendido justamente porque ele é, como a gente fala, reversível, né? Então, no processo, quanto mais tempo você consegue ficar sem a substância, quanto mais tempo você fica sem usar o álcool, por exemplo, o seu cérebro vai então se reconfigurando. É como se ele fosse, a melhor palavra é recalibrando, né? Então ele vai recalibrando até o ponto em que você consegue voltar a sentir prazer em coisas que são mais simples, né? E aí a gente tem vários relatos muito bacanas, né? A gente vê no YouTube de pessoas que estão ali no seu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e que trazem justamente esse testemunho desse processo, de que antes, no início, não conseguiam mais sentir graça, não conseguiam fazer nada que envolvesse álcool, ou se tentassem, parecia sem graça, e aí o tempo vai passando, você vai tentando coisas novas, até o momento em que você vai começando a sentir prazer em coisas muito mais simples. Justamente porque você está reestabelecendo as configurações do seu cérebro, você está recalibrando o seu cérebro, e aí você consegue, agora, por exemplo, num sábado à tarde ensolarado, fazer um passeio numa lagoa, às vezes ler um livro, às vezes simplesmente comer um açaí, por exemplo, numa praça, e você sentir uma sensação muito boa de prazer, de estar aproveitando a vida, porque agora você está num momento de uma completa liberdade para poder, de fato, escolher as coisas que você quer fazer. Agora que o seu cérebro ele já se recalibrou, você curiosamente volta a conseguir sentir prazer em coisas simples, coisas muitas vezes pequenas, né? Mas esse passo é um passo extremamente interessante, né? Porque eu acho que um dos maiores medos assim das pessoas quando elas iniciam essa nova fase da vida, esse processo, né, de construir agora uma versão de uma pessoa que não bebe, é justamente esse medo de não sentir mais graça pela vida, né? Mas entender que isso é passageiro, que isso é uma coisa esperada nesse processo, né? E é claro, gente, que esse vídeo aqui é uma conversa nossa, né? Como na descrição fala, não substitui o acompanhamento com profissionais, tá? Mas fica aqui a recomendação, tá? Porque é uma coisa extremamente importante e que ajuda muito o acompanhamento com profissionais. Mas enfim, entender que isso é uma coisa esperada do próprio comportamento, de como o cérebro está acostumado com a substância, com altos picos de dopamina, com toda essa questão, é uma forma de entender que isso passa com o tempo, né? E cada vez que você vence mais um dia sem contato com essa substância, é mais um dia que você vai colecionando nesse caminho para então se atingir essa sensação incrível da sobriedade que a gente fala, né? E aí entra um outro ponto que eu acho que é muito importante de ser falado, aqui aproveitando esse gancho do que o álcool faz no cérebro, para poder então trazer essa perspectiva de que algumas coisas precisam muitas vezes ser feitas e que talvez seja a parte mais difícil, que é aceitar essas coisas, justamente porque a força de vontade, por mais que você queira, por mais que você tenha tido uma experiência ruim, algum trauma, alguma coisa, mas tudo isso tende a perder para o ambiente, para as tentações, para as pessoas muitas vezes te oferecendo, reproduzindo esses comportamentos. E aí, essas coisas que precisam ser feitas geralmente são o ponto mais difícil e mais delicado de todo esse processo. Então eu queria falar agora sobre as dificuldades que não são faladas ao se parar de beber, né? E uma das dificuldades que eu vejo muitas pessoas trazendo e conversando com pessoas e estudando sobre esse assunto, né? A gente vê que uma das maiores dificuldades está justamente em ter que se afastar de pessoas que você gosta, pessoas que você ama,
pessoas que muitas vezes estiveram contigo durante muitos anos da sua vida, né? E os protocolos que a gente tem justamente para mudança de hábitos e para eliminação, então, de hábitos ruins, esses protocolos, eles recomendam justamente que nesses primeiros momentos você realmente evite lugares, evite pessoas e evite qualquer tipo de gatilho que realmente te faça poder cair, né? Que faça você ter uma recaída, ter um lapso. E aí é onde entra, de fato, eu acho que é a parte mais sensível, né? Que é onde muitas pessoas sabem que precisam se afastar dos amigos, às vezes de pessoas que amam, de certos familiares, mas que muitas vezes não querem aceitar que precise ser assim, né? Então, essa é uma parte, talvez, de uma verdade um pouco triste, né? Que precisa ser falada, mas que é sempre importante lembrar que existe uma razão, existe um motivo pelo qual você fez essa decisão e entender que existe um cenário muito bonito, um cenário muito lindo lá na frente, né? Como vocês podem ver, né? Basta pesquisar vídeos de parei de beber e você vê a trajetória, os relatos e testemunhos de pessoas dizendo do quanto que valeu a pena. E o quanto que lá na frente, né, essas coisas que hoje parecem ser muito assustadoras, o quanto que elas vão perdendo força com o tempo e lá na frente você percebe que muitas vezes você sofreu mais na imaginação do que de fato na realidade. E resgatando essa frase de uma filosofia estoica, né, como várias vezes eu já trouxe aqui nesse canal, mas isso acontece em vários processos de ruptura ou processos de mudanças drásticas na vida, mas que se a gente parar para pensar assim em relação à vida, muitas vezes grandes medos que a gente tinha por ficar imaginando cenários, eles na verdade eram mais assustadores na nossa imaginação do que de fato foram quando a gente viveu eles. E quando a gente fala sobre essa ideia do álcool, de abandonar comportamentos, de se afastar de pessoas, muitas vezes é assim também, né? No início é muito difícil porque você tem muito vínculo, você muitas vezes passou muito tempo, vários anos, com aquelas pessoas, criando laço, criando vínculos, e muitas vezes tudo isso está associado ao álcool de alguma forma. Então ali, você quando decide parar de beber, seja porque você quer ou porque você percebe que precisa, você ali começa um processo que é um processo de ruptura não só da sua própria identidade, muitas vezes, mas também de um elo, de um vínculo que é criado em vários grupos, né? Então existe a perda da sensação de pertencimento. Mas tudo isso é possível de ser criado novamente e de uma forma muito mais saudável do que quando isso tem problemas derivados do álcool. Então é muito interessante, assim, é muito legal a gente ver depoimento das pessoas que depois de alguns anos estando sóbrias e elas contando que elas criaram novas amizades muito mais saudáveis, criaram novos hábitos muito mais saudáveis e muito disso porque o álcool muitas vezes ele cria um certo persona, né? Um certo personagem muitas vezes, que faz com que você tenha a impressão de que as pessoas gostam de você pelo que você é quando bebe. Né? Que as pessoas gostam de você porque você bebe, ou porque você fica engraçado, ou divertido, ou animado. E essa percepção de que as pessoas não vão gostar mais de você sóbrio, por exemplo, ela é uma percepção que faz muitas pessoas sofrerem. E isso faz com que você muitas vezes se pergunte até mesmo da sua própria identidade, né? Da sua própria autenticidade. No sentido de que eu fiz isso tantos anos, as pessoas têm essa imagem de mim, né? Elas me chamam para beber, elas vinculam minha imagem com álcool. Então, quem sou eu sem o álcool? E aí entra uma parte extremamente interessante desse processo, que é justamente a parte de se reencontrar, de se reconectar consigo mesmo. É onde a gente fala que nesse processo começa um resgate à sua própria autenticidade e a se descobrir, né? Então, quem que eu sou, né?
realmente quem eu sou sem o álcool. Eu sou aquele cara brincalhão, divertido, ou eu sou isso também, mas sem precisar do álcool. E essa é a parte mais interessante das pessoas que ficam muito tempo sóbrias e que elas relatam, né? Que no início existe uma confusão muito grande nesse papel de quem sou eu, né? Porque por muito tempo foi vinculado o álcool à sua própria identidade, mas que depois que você fica sóbrio, você percebe que o álcool, na verdade, ele potencializava algumas coisas e distorcia outras coisas. E que, na verdade, muitas vezes você é sim uma pessoa divertida, brincalhona, animada, mas em um nível que é possível de ser feito sem uma substância que potencializa isso. Então, talvez você conheça pessoas nesse caminho enquanto você está nesse processo de sobriedade e as pessoas realmente gostem de você, se aproximem, criem vínculos, mas agora criem vínculos por quem você realmente é e não por quem você vira quando bebe. Né? E isso tende a criar relações que, além de serem mais saudáveis, mas tendem a ser também mais sustentáveis. Porque agora não existem tantas oscilações. Agora você não é refém de um comportamento e não é refém de uma certa reputação, né? Que é uma das coisas que muitas vezes incomoda muitas pessoas que bebem com muita frequência, né? E que muitas vezes se veem fazendo somente aquilo. Em todos os lugares precisa ter aquilo, né? É como se o álcool, de alguma forma, ele sequestrasse todos os outros hobbies, todos os seus outros gostos, todos os outros programas que você poderia fazer. Então, quando a gente vai observar, tem muitas pessoas que, por beberem com uma certa frequência e por criarem laços, grupos que bebem sempre, é muito comum você ver pessoas que passam anos fazendo exatamente as mesmas coisas. Então, você vê pessoas que toda sexta, sábado e domingo, ritualisticamente elas estão fazendo alguma coisa que envolve o álcool, né? Seja churrasco, barzinho, enfim, programas em que o álcool está envolvido e ele é, em tese, a atração principal. E é aquele negócio, né, gente? Mais uma vez, não tem nenhum problema em se isso te satisfaz, se isso te garante plenitude, mas para muitas pessoas que decidem parar de beber e que então vivem esse processo, esse é um relato muito interessante, né, de se redescobrir, né, de ir lá e poder fazer coisas que elas não faziam há muito tempo e que elas pensando quanto tempo elas ficaram sem fazer coisas simples, talvez como ver um filme numa sexta-noite, ou fazer um passeio turístico num sábado, ou fazer uma trilha em uma natureza um domingo de manhã. Todas essas coisas que podem parecer sem graça quando você está muito acostumado a beber com frequência, elas voltam a ter muita graça. Claro, se você gostar desse tipo de programa, precisa ter uma certa afinidade, mas se são coisas que você gosta de fazer, às vezes um videogame, às vezes um jogo, às vezes um passeio, qualquer coisa que seja, às vezes simplesmente comer uma comida gostosa, um hambúrguer, uma pizza, que antes era só para alimentação, agora volta a ter aquela sensação de prazer, né? Aquela sensação de experiência boa. Porque agora você é livre, né, para poder fazer as escolhas que mais te representam. Porque uma das coisas que é mais relatada em pessoas que bebiam bastante e que têm, então, esse tempo de sobriedade, né, é justamente dessa sensação que acontece da liberdade de você não ser escravo dos seus próprios desejos, né? Isso é uma coisa muito forte, porque eu já trouxe alguns vídeos no meu canal a respeito dessa filosofia, que diz justamente que você só é livre de verdade quando você faz aquilo que você não quer, né? Porque se você só faz o que você quer, você, em tese, é escravo dos seus próprios desejos. E quando a gente pega um paralelo para ver essas pessoas que tiveram, então, essa mudança nas suas vidas, elas relatam algo muito parecido com essa sensação, que é justamente essa sensação de que, cara, passado a fase difícil, agora que meu cérebro já recalibrou lá os receptores de dopamina, agora que ele já se estabilizou, né? Agora eu consigo me sentir livre como eu não me sentia na fase final ali, quando eu já estava querendo parar há muito tempo, que já estava me incomodando, que eu já tinha essa ideia, já tinha essa vontade, mas tudo isso era muito difícil.
E é muito difícil porque não depende só de você, depende de uma série de fatores, né? De ambiente, de comportamento, de identidade. Então, essa própria versão sua de descobrir-se de novo, de descobrir quem sou eu, né, sem beber, quais são meus hobbies, o que eu gosto de fazer, o quanto eu sou divertido, o quanto eu sou animado. Todo esse processo ele é muito interessante. E no final ali, né, quando você começa a perceber então que você está numa versão muito próxima de si mesmo, é uma sensação que as pessoas relatam que é muito boa, sabe? Você vê assim os comentários da galera nos vídeos, né? A pessoa fala assim, até a tua feição mudou, né? Você percebe assim, e aí as pessoas pegam vídeos comparando quando bebiam muito e depois, agora anos sóbrio, você percebe que até mesmo a feição assim da pessoa ela muda, né? Parece existir uma paz muito grande, porque agora em tese há não só um equilíbrio maior de humor, né, porque o álcool tem isso também, né, ele te joga em picos ali de euforia e depois a queda para os momentos depressivos, né, ressaca moral, desregulação, né, porque o álcool quando você bebe ele aumenta o GABA e diminui o glutamato e aí no efeito rebote aí o seu cérebro vai jogar glutamato para poder restabelecer, e aí vem aquela ressaca moral, aquela ressaca física, né, existencial, que é terrível também, né? E aí é, ficar livre dessas variações, né, façam que você consiga ter uma vida então mais equilibrada, mais linear, e as pessoas relatam sempre que isso é muito positivo, né? Porque isso reverbera em várias fases da sua vida, em vários locais da sua vida, né? Na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na própria forma como você se relaciona consigo mesmo, né? Então, todo esse testemunho que é colocado das pessoas que mudaram a sua vida, que tiraram o álcool, que se iniciaram novos hábitos, essa é uma parte que é extremamente interessante de todo esse processo, né? Que é que essa certa estabilidade que acontece no seu humor, né, te faz conseguir fazer coisas grandes, projetos vão para frente, você se torna uma pessoa que consegue administrar melhor seus relacionamentos interpessoais, sua vida de trabalho e vários outros projetos, né? Então são relatos muito interessantes e que eu acho que é importante ser mencionado, justamente porque é uma forma de visualizar lá na frente onde você pode chegar, né? Que pode ser que realmente ajude algumas pessoas nos momentos difíceis, principalmente ali no início dessa nova vida com uma decisão que muitas vezes é muito difícil, né?